RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Nós já estávamos com saudades de partilhar com vocês um novo livro infantil, porque afinal de contas nós já aprendemos aqui neste programa que os livros infantis não são apenas para as crianças. Por isso, nós vamos falar sobre a história de Bondi, um passarinho viajante que descobre, por acidente, que vai ter de deixar o bosque onde vive com a sua família. Mas como todo bom livro infantil é mais profundo do que aquilo que parece, não são apenas as ilustrações, não é apenas as cores que o livro traz, eu tenho comigo hoje a Priscila Di Tommaso, a própria autora do livro, para falar mais acerca desta história, da ideia por trás do livro e da organização que tem este livro como um dos principais materiais de ação. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Priscila, antes de nós falarmos especificamente sobre o livro, eu penso que é impossível nós deixarmos de lado a organização, a Amistar. Então, para começarmos da melhor maneira, para depois introduzirmos o livro, do que é que se trata esta organização e como é que ela surgiu? Quais é que são os pontos de atuação desta organização? Ok, bom, a Amistar, ela surge quando, em resposta ao livro. O livro, ele nasce antes, em um contexto de perseguição religiosa e refúgio, e a princípio, o livro ia ser voltado para essas pessoas, com esse escopo muito, muito preciso de perseguição religiosa e refúgio, até por conta da organização que eu servia como missionária até então, que era a Missão Mais. E só que no processo, o Senhor falou que era para outras situações de vulnerabilidade também, que extrapolavam o escopo da organização, da Missão Mais. Então, nesse momento, em conversa com o próprio diretor da Mais e com outros conselheiros, eu percebi de Deus essa direção para criar uma organização que abraçasse todas as vulnerabilidades. Então, situações de catástrofe, de extrema pobreza, diversas vulnerabilidades, inclusive no próprio processo, o Senhor falando que não era só para situações de vulnerabilidade, mas era para todas as crianças em qualquer contexto. Então, a Amistar, ela nasce em resposta a essa necessidade de alcançar todas as crianças em qualquer lugar do mundo. Que maravilhoso! E tudo isso a partir do livro, então, que foi escrito. Exato, a partir do livro. A partir Muito do bem. livro. Então é por isso agora que é importante falarmos sobre o livro, não só porque é o tema central do episódio, mas por causa do teor que este livro carrega. Eu tive no site, e mais tarde, já mais para o finalzinho, a Priscila pode falar onde é que pode encontrar também mais informações sobre a Amistar. Este passarinho, porque no fundo nós estamos a falar do Bondi, o Uhum. pássaro viajante. Então, este passarinho que é apanhado de surpresa ao saber que vai ter que deixar o bosque onde mora com a sua família. Ao início, quando eu comecei a ver toda a introdução, eu pensei assim: bom, já começa lá está, com uma catástrofe, porque isto é uma mudança radical. Uhum. Mas a questão aqui que tem que ser feita é como é que surgiu a ideia deste passarinho e Uhum. por que um passarinho? Como é que ele se tornou a ponte para explicar às crianças e aos adultos a necessidade de abraçar as emoções em meio a catástrofes? Lá está. Uhum. Bom, como eu falei, esse livro, na verdade, primeiro nasceu a história, Uhum. antes de nascer um livro ilustrado, né? E espero que você tenha a oportunidade de ver mais as ilustrações. Foi ilustrado pelo Weber Elon, um ilustrador brasileiro incrível, que abraçou esse projeto. E, bom, nasceu primeiro uma história quando, na nossa vivência missionária da nossa família na Tailândia,
nós estávamos lá a servir uma comunidade de refugiados que fugiram dos seus países de origem em busca de refúgio ali na Tailândia, mas por conta da perseguição religiosa. Então, sobretudo, pessoas vindas do Sudeste Asiático. Então, nós estávamos ali em Bangkok, servindo aquela comunidade. E eu fui enviada pela missão, né, pela missão mais eu fui para trabalhar com os adultos. Eram adultos que estavam vivendo, aliás, famílias, né, que estavam vivendo é, sob um estresse muito grande e crônico, porque todos os dias eles viviam com medo e vivem até hoje porque essa comunidade se renova ali em Bangkok e eles vivem sob um estresse tremendo e muito medo de serem levados para o centro de detenção a imigrantes irregulares que existem lá na Tailândia e também de serem deportados. Como essa comunidade especificamente sofreu perseguição religiosa nos seus países, então para eles esse retorno, essa deportação, ela tem é muito perigo, né? Representa um perigo muito grande para eles. E então eu fui enviada pela missão para trabalhar com os adultos. E lá, trabalhando com os adultos, né? Óbvio, né, com famílias e muitas crianças. Falei, não, eu preciso ouvir essas crianças. E aí eu fiz uma dinâmica com elas. Mostrei uma animação do Pocoyo, eu não sei quantos que estão a nos ouvir que conhecem o Pocoyo, mas eu mostrei uma animação do Pocoyo e pedi que elas. A animação basicamente era o seguinte: a personagem principal encontrava uma espécie de controle remoto mágico, e quando apertava, acionava não é controle remoto aqui, né? Telecomando. Não, como Telecomando, é? sim, é o comando, Telecomando. pode ser, também, sim, dá os dois. Sim. Então, quando encontrava essa espécie de telecomando mágico, quando ela apertava, acionava, é, ele ficava invisível, ou então deixava algum objeto invisível, ou uma parte do corpo invisível, e era uma animação muito divertida. Pronto. O que eu pensei? Vou usar essa animação com as crianças, porque essas crianças vivem escondidas ali. Elas vivem escondidas, obviamente, pelos motivos que eu já mencionei, então, eles vivem escondidos e eu pensei, se eu mostrei a animação para eles e perguntei, se vocês é, encontrassem um telecomando mágico como esse, o que que vocês fariam? Para onde vocês iriam? E aqui eu queria captar dessas crianças a, o desejo do coração delas se elas não pudessem ser vistas, porque pronto, o telecomando faria isso, né? As deixaria invisíveis. Então, o que que elas fariam? Para onde elas iriam? Se não pudessem ser vistas, né? Então, era uma forma de resgatar ali a liberdade delas, né? Mesmo que mágica entre aspas. E aí eu pedi que elas desenhassem para onde elas iriam, né, o que elas fariam. E a maioria das crianças desenhou um avião voltando para casa. E aí, assim, a gente, né, não tem tempo para todos os detalhes, mas uma outra criança desenhou que ficaria invisível para prender os perseguidores da família. E uma menina, eu digo que esse desenho, né? Provavelmente você viu essa história lá, ali no site, mas eu digo que essa menina, o desenho dessa menina mudou a minha vida, porque ela se desenhou e ela apagou a região do tronco. Então, quem for ao site consegue ver o desenho dela, né? O exemplo. E é um desenho que não é um desenho comum, né? A gente não vê aí as crianças fazendo um desenho como esse, me chamou muita atenção e eu percebi que aquele desenho, ele era uma espécie de pedido de socorro. Então, aquela menina, ela já não suportava mais sentir dor, todo aquele medo, todo aquele estresse, tudo aquilo era traduzido para ela
em dor, né? E as crianças, elas sentem mais essas dores, concentram, né? O corpo manifesta essas dores mais nessa região, né, do tronco, que é uma espécie de dor na barriga, um aperto no peito, né, o coração acelerado, uma espécie de nó na garganta, então nessa região. Pronto, essa menina faz esse desenho e eu volto para casa, ainda ali na Tailândia, porque morávamos ali, eu volto para casa com esse barulho, sabe? E fiz uma oração. Eu falei, Deus, essas crianças, essas famílias, né, precisam de ajuda, mas essas crianças, eu sei que os teus olhos estão sobre essas crianças. Uhum. E, e aí eu falei com Deus, falei, Deus, mas eles não têm acesso a nada, porque a gente está falando de pessoas que vivem escondidas, não têm acesso à saúde, ao sistema de saúde, hospital, nada, eles não têm acesso à educação, escola, né, o sistema de educação. E aí, e eu lembro de falar para Deus assim, eu falei, eles não têm nada, eles não acessam a nada, eles só se têm. Uhum. E aí, quando eu falei isso para Deus, eu entendi, assim, sabe, no coração, que Deus falava o seguinte: é isso que eu quero usar. Eu sei que eles só se têm e eles me têm, e é isso que eu quero fortalecer, é isso que eu quero dignificar, é essa relação. Eu quero manifestar o meu amor a partir dessa relação. E aí, nesse momento, veio essa história, sabe, no meu coração. E aí, para fazer essa introdução de porquê do passarinho, né? É, e aí veio essa história. O bonde, ele é um passarinho que é de uma família de aves migratórias. Então, aí a gente já tem essa relação, né? Eu não queria escolher uma criança, eu não queria escolher uma pessoa para ser personagem da minha história, até porque eu sou muito preocupada. Essa história é uma história que voa, esse passarinho, né? Ele voa para muitas partes do mundo, já foi traduzido para outras línguas. Então, eu não queria que fosse uma personagem que excluísse alguma cultura, né? Que tivesse um traço predominante de uma cultura e não de outra. Então, o passarinho, ele me dá essa liberdade, é, enfim, e ele foi todo desenhado, criado, pensado para que as crianças se projetassem nele, né? Então tem ali aspectos da cauda, né, do bico, tudo isso foi muito pensado. Eu e o ilustrador trabalhamos um ano na produção desse livro para que a gente conseguisse alcançar os objetivos do projeto, né? Uhum. Então, é isso, assim, é um passarinho que faz parte dessa família de aves migratórias e, embora para o leitor seja sempre um passarinho, Ana, esse passarinho, para mim, ele tem rosto, ele tem nome, tem sobrenome, tem história, e cada partezinha ele tem um rosto diferente, um nome diferente, porque eu trago para essa história, eu reúno nessa história Uhum. as histórias que eu conheci e que eu Uhum. trabalhei ao longo desses anos com migrantes e refugiados. Então, eu trago para essa história várias histórias, né? Muito E bem. sempre um passarinho para você. Eu acho isso fenomenal, porque se limitasse apenas a um rosto, ou se limitasse apenas, por exemplo, a uma cor de pele, e nós sabemos que isso é uma realidade que se passa no mundo inteiro, e lá está, são inúmeros rostos, são inúmeros tons de pele, a mensagem ela é tão bem passada a partir de uma perspectiva infantil, vamos dizer assim, mas ela não abrange só as crianças, ela traz uma consciência grande aos adultos. E à medida que eu ia vendo também lá no site mais informações sobre a história, sobre o Bonde e sobre a maneira como o livro foi escrito, eu vi que há 4 coisas muito importantes aqui abordadas nesta história que depois as pessoas podem ficar atentas quando adquirirem o livro. A importância da construção de memórias afetivas, principalmente numa situação tão caótica, é a promoção do diálogo. Pais e filhos vão ter que se entender porque os dois estão a passar pela mesma coisa, embora em perspectivas diferentes. É a criação de um ambiente acolhedor, que eu acho que isso fazia muito parte também do seu trabalho,
missionário, e por fim o fortalecimento de vínculos para toda a vida, é essa segurança que precisa ser passada para, tanto para adultos como para as crianças, mas aqui o foco sendo as crianças. Como é que chegou à conclusão? Eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho, muito provavelmente com a sua experiência lá. Mas como é que chegou à conclusão que estes eram os critérios assim mais relevantes para serem passados e para que as pessoas entendessem que este passarinho não era apenas um passarinho? Sim, olha, é, essa história ela chega para realidades muito diferentes. Assim, quando ela nasceu, é, e aí por isso que eu falo que nasceu primeiro a história para depois nascer um livro, porque eu pensava ali, naquele momento, eu vou voltar para casa, eu vou escrever essa história, eu vou imprimir em casa e vou levar para eles, né? Uhum. E vou ajudá-los. E o Senhor foi conduzindo todas as coisas, porque não vai ser uma história, vai ser um livro. E depois, não vai ser um livro, vai ser também uma organização, né? E essa organização vai produzir outros recursos. Então, um passo a passo, né? Um amadurecimento de uma ideia. E essa história, quando nasceu ali, e em resposta àquela pergunta que eu fiz para Deus, né? Ele só se tem, né? E a resposta que Deus me deu assim, é isso que é essa relação que eu quero dignificar. Ficou Uhum. muito claro para mim que esse é o centro hoje, né? Quando a gente tem tantos recursos, tanto acesso a tanta informação, e a recursos mesmo para poder estimular o vínculo, parece que cada vez mais esse vínculo está mais fragilizado, né? Uhum. Então, acaba por ser assim, uma dor de diversas famílias, diversos pais e diversos adultos cuidadores. Como que eu posso me vincular com essa criança que parece que está cada vez mais distante, mais conectada, né, a outros recursos enfim, que tem palavras de outras pessoas, né, às vezes da rede social aí, Uhum. como uma palavra com mais peso do que a minha. Então, como resgatar isso que é tão básico, que é tão essencial e é tão disponível para todos em qualquer contexto? Porque, Uhum. pronto, é essa relação que é o centro, né, que é o essencial. Então, eu estudo bastante para ampliar, né, assim, criar recursos para que sejam usados ali em qualquer contexto. E é um esforço muito grande, assim, Uhum. como eu coloco, né, ali como um dos valores da Amistar. Às vezes é muito mais difícil você desenvolver um recurso que seja simples e que caiba em toda a realidade, do que Uhum. você sentar e desenvolver algo que é incrível, mas que é muito elaborado e que exige muito esforço, é, às vezes até financeiro, às vezes, para você colocar em prática. Então, assim, a gente trabalha bastante na organização para criar recursos que sejam incríveis, que sejam simples e que caibam em qualquer realidade, porque é isso, é focar nessa relação. Mas quando eu estava lá, ah, mesmo ali, onde essas famílias só se têm, esse vínculo também não aparecia. Uhum. Então, esse vínculo fortalecido, né, que é um alvo nosso, é um objetivo nosso, esse vínculo também era fragilizado. E Uhum. eu pensei, como que eu posso ajudar essas famílias a recuperarem esse vínculo e a fortalecerem esse vínculo? A princípio, eu pensava em como eu posso ajudar essas crianças, né, a expressarem essas emoções e a expressarem as dores delas, porque quando você recebe os desenhos que eu recebi ali, mesmo um avião voltando para casa, é a comunicação de uma dor, de um sofrimento, de uma criança que não quer estar ali, né, Exato. mas é obrigada a estar ali. Então, para quem que ela conta isso? Então, com quem que ela conversa sobre isso? Então, a princípio, a história surgiu para ajudar essas crianças a se expressarem, a expressar as emoções. Só Uhum. que aí eu cheguei num ponto do seguinte, ok, eu sou, né, psicóloga, eu sou profissional e eu vou saber manejar. Se é uma criança chega para mim e fala sobre as emoções dela,
se ela se abre, eu como profissional vou saber manejar isso. Mas e o adulto cuidador? Né? O que Exato. que ele faz com isso? Então foi logo uma questão, logo uma interrogação que se impôs para mim. Como que eu ajudo esse adulto cuidador? Então não era só ajudar a criança, percebe? Não Uhum, era só criar um caminho para a criança expressar as suas emoções, mas como que eu ajudo esse adulto cuidador, que não é um profissional, como que eu ajudo esse adulto cuidador a manejar, a receber, a acolher essas emoções e a lidar com elas, e ajudar as crianças a partir delas? Então, isso é uhum, uma coisa que eu falo muito. Nós vamos ajudar as crianças a partir das emoções delas. Então, é como que a gente maneja isso? E aí, a história, ela aponta caminhos tanto para a criança se expressar, e a criança vai fazer isso, né? Foi muito pensado, né, elaborado para que a criança soubesse como expressar as suas emoções, mas também aponta caminhos para o adulto cuidador a acolher essas emoções e a devolver para essa criança em forma de um conteúdo que vai fortalecer o vínculo, né, uhum. que vai fortalecer o vínculo, que vai criar memórias afetivas e que vai ajudar essa criança no presente, mas também preparar um futuro para ela mais saudável. Então é isso, lá e cá, né? Uhum. Para as crianças e para os adultos também. E uma coisa, Ana, assim, que é muito gratificante para mim é que eu recebo muito feedback de adultos Uhum. que pensaram assim, poxa, se eu tivesse, né, quando eu era criança, se eu tivesse, né, alguém, se eu tivesse tido acesso a, a um caminho tão simples assim para poder falar sobre as emoções, né, falar sobre o que eu estava sentindo e tudo, eu seria um adulto mais diferente. Eu não teria hoje tanta dificuldade, né, para falar Exato. sobre mim, para falar, né, sobre as emoções, enfim. Então eu tenho, graças a Deus por isso, recebido bastante feedback, tanto de crianças, mas muito assim, surpreendentemente de adultos também que se sentem tocados pela história do passarinho. O que eu acho muito bonito é que eu estou a ouvir a Priscila à medida que, para já nota-se a paixão no olhar sobre este projeto, que não é apenas um projeto. É algo que se estende, lá está, se estendeu-se numa organização e a própria Priscila falou que também há outros recursos para isso. Mas eu estou a ouvi-la falar com tanta paixão que me dá muita sensação que este livro acaba por ser um conforto, um consolo, Uhum, porque foi como disse, é lá e cá, ou seja, são os filhos que estão dentro dessa situação, mas também são os pais que estão dentro dessa situação. uhum, Então, lá está, é tornar ou trazer essa ideia de um lugar confortável, um lugar seguro, apesar do lugar físico onde se está. E é muito interessante porque eu estou a ver o olhar da Priscila e está completamente apaixonada e eu só consigo pensar em conforto. uhum, É uma maneira de trabalhar um conforto, um consolo sim, para uhum, pais e filhos. Eu tenho muita pena de já estarmos a chegar ao fim, uhum, mas antes de me despedir de si, Priscila, eu gostaria de pedir-lhe que pudesse dizer aos nossos ouvintes onde é que podem encontrar mais informações para adquirir este livro, onde é que podem encontrar também mais informações sobre a organização e o que é que fazem, e deixar um incentivo para pais e filhos, para criar esse vínculo uhum, forte. uhum. Tá bem. Bom, Ana, eu sou muito grata por esse tempo, por essa abertura. Eu acho que é um assunto cada vez mais urgente. E quem quiser ter mais informações, né, pode procurar no site da Amistar. Nós temos um site, temos o Instagram, da Amistar também, que é amistar.global, esse Instagram, né, amistar.global. E ali, para além de informações dos treinamentos que nós fazemos, né, em vários lugares do mundo, enfim, para adultos cuidadores, é um lugar onde a gente alimenta os adultos com informações sobre o universo
infantil, então do cuidado infantil sobre as emoções da criança. Então, amistar.global é um Instagram que você pode seguir e que você vai ser alimentado com informações relevantes para o seu para a sua tarefa de cuidado, né, para a parentalidade de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, o site é amistarglobal.org, e ali tem todas as informações sobre a organização e também formas de participar das viagens, né, através também de doações para que esse livro seja traduzido para outras línguas, chegue para outros lugares também, e a forma como você pode adquirir o livro, que hoje está disponível em português, inglês e italiano. Então, fica, né, esse convite para todos conhecerem mais da Amistar, e muito obrigada mais uma vez. E mesmo para finalizar, porque eu acho que isso é a maneira, assim, melhor para terminarmos o nosso episódio. Que conselho deixa então para o fortalecimento de vínculos entre pais e filhos, em qualquer situação que estejam? Eu vou falar, então, o versículo que nos serve como guia para tudo que a gente faz, né? Não importa a situação que você esteja a passar, onde você esteja a passar isso, onde você esteja a viver, quais recursos você tem acesso, independentemente de qualquer resposta que você vai dar a essa pergunta, esse versículo, ele nos guia em tudo que fazemos, que é 2 Coríntios 1:4. Diz assim: Deus nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, Ana, para mim fica muito claro de que, independentemente da situação que cada um esteja a passar, nós temos acesso a um Deus que nos ajuda, que está perto, que tem essa inclinação e esse desejo a nos ajudar. E nós temos acesso a isso. Recebemos de Deus essa ajuda, e isso é um fluxo, isso não para com a gente. Então, a mesma ajuda que recebemos de Deus, damos aos outros, inclusive aos pequeninos e pequeninas da nossa vida. E aí, nessa história de vínculos, que é o nosso vínculo com Deus, o nosso vínculo com quem está próximo, nessa história de vínculos, o nosso vínculo é fortalecido. O Entre Linhas contou com a participação especial de Priscila Di Tomaso e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.